para a qual todos olham e estranham, não é? Só depois compreendem que essa escrita tem vários níveis lá dentro, contém vários níveis da arte do dizer. E é isso que eu acho que a Yara foi buscar e nos traz, não só nas suas comunicações, como na sua escrita. Traz-nos o presente, traz-nos as transformações rápidas desse mesmo que ela usa, que às vezes parece uma linguagem fácil, mas não é. É a linguagem que resulta da passagem do tempo. E por isso eu pedi à Yara que viesse falar conosco. Eu disse à Yara, faça o que quiser. Leia um texto, leia um poema, faça exatamente o que quiser. E, portanto, como já falei demais, é para a Yara Monteiro, cujo livro, se não leram, faz favor de ir ler a correr, não é? Porque dentro em breve ela vai escrever outro, publicar outro, e este passa a ser esquecido, e é um livro que marca um antes e depois em tudo quanto se escreve e que tem a ver com a língua portuguesa, tem a ver com a forma como a língua portuguesa é recebida em espaços que não são espaços portugueses e a forma como ela pode transitar daí para a literatura. Muito obrigada, Yara, mais uma vez, e a palavra para ti. Obrigado, Ana Paula. Antes de mais, como é óbvio, quero agradecer a minha participação nesta jornada e agradeço-lhe a si, Ana Paula, à Rosa e ao Marco, e também à relevância do tema que me fez refletir, não é? Principalmente agora nós que estamos todos num poiso forçado, cada qual nas suas casas e sem este contacto humano, pelo qual eu agradeço, porque não tenho tido muita oportunidade, nem até virtualmente, nem presencialmente. Eu tive a oportunidade também de ver o vosso programa e, como é óbvio, fiquei sempre admirada e feliz com a capacidade do meio académico em, em encontrar temáticas nas literaturas, não é? E também no caso do meu livro. Esta questão das violências e tive a fazer uma pequena reflexão sobre o que é que significa, ou onde é que eu poderei encontrar a violência ou um retrato de violências no meu próprio livro, que possa ter sido elaborado até, e foi, de forma inconsciente. E isto levou-me para a violência, fala-se muito da violência da colonização, mas o processo de descolonização é um processo também de violência para o indivíduo. E isto foi uma violência que, de certa forma, foi-me imposta a mim como mulher, como pessoa, e que se encontra traduzido no meu romance Essa Dama Bate Bué. E não posso deixar de mencionar também a violência do exílio forçado, de todos aqueles que tiveram que, todos os angolanos que tiveram que abandonar Angola devido à guerra da independência, à guerra civil, e tiveram que partir para outros países, como por exemplo a minha família que veio para Portugal. Portanto, isto são temáticas que são abordadas na história que conta ou que é narrada por Vitória, a personagem principal do livro, que decide já na idade adulta, enquanto mulher, regressar a Angola à procura da mãe. Outra vez, outro género de violência imposta a muitas das mulheres africanas que combateram pela independência de ex-colónias portuguesas, e tanto francesas e de outros países, que sofreram a violência de género.
Para além da violência da guerra, que é uma violência, sofreram a violência de género, foram mulheres que também tiveram que combater duas vezes, por assim dizer. E eu tenho aqui só um pequeno excerto do livro que fala sobre esta violência de género, que é uma pequena passagem quando Vitória está à procura em arquivos, à procura do processo da sua mãe, e depara-se com o seguinte: consulta as caixas e caixas de arquivo numa sala úmida e sem ventilação. Resisto, como as mulheres combatentes nas fotografias de identificação dos processos individuais. As caras são rígidas, pretas, mestiças e brancas. Algumas delas, os olhos parecem esvaziados. Outras incubam a expressão do dever a prestar. A retidão da postura mostra o orgulho da responsabilidade. Têm sempre os lábios cerrados, tão cerrados que parecem cozidos com corda de sisal. Pois bem, a corda de sisal aqui mostra exatamente a violência da não permissão da voz, não é? Por muitas vezes é considerado que a mulher é, por assim dizer, um antro de queixumes, não é? Principalmente num contexto de guerra em que já estão vistas como subalternas, elas combateram duas vezes. No entanto, ou ainda mais hoje em dia, para além da violência, e peço se calhar desculpas pela repetição constante do termo, mas há a violência das desigualdades sociais que continuam a existir em contextos africanos, mas também em contextos europeus. Mas a violência da desigualdade social, a violência das diferenças económicas. E eu, neste meu livro, outra vez de forma inconsciente, porque eu quando escrevi esta narrativa, esta história, foi uma tentativa pessoal, uma motivação até mesmo egoísta de tentar compreender-me, de tentar trabalhar a violência da minha identidade, que era uma identidade sem um lugar de pertença. Mas neste neste processo, neste caminho, numa tentativa de descodificação da memória familiar, da memória que se encontrava, porque no arquivo do meu avô, que eu utilizei também, o meu avô faleceu em 2005 e deixou o arquivo que de certa forma possibilitou, passado 15 anos, possibilitou que eu trabalhasse com ele e encontrasse algum entendimento do meu percurso pessoal, familiar, também da combinação e do encontro histórico entre Portugal e Angola. Portanto, eu neste caminho criei uma ficção narrativa e, como é óbvio, fiz também uso, vocês vão encontrar isto também no romance, fiz uso da minha própria experiência, que digo-vos foi uma experiência violenta de regresso a Angola, de regresso a Luanda, porque foi voltar a uma mátria que eu não reconheci e que não me reconhecia. E neste primeiro embate, porque foi mesmo um embate, eu deparei-me e observei situações de desumanidade que me chocaram e marcaram-me de tal forma que eu também decidi retratá-las neste meu livro. E vocês devem conhecer, porque é quase, e eu acho bastante negativo, ser quase um marco turístico, a zungueira. Porque a zungueira é a mulher negra explorada ao máximo e é apresentada de forma colorida e romântica, quando deveria ser exatamente o oposto. E eu tenho aqui um excerto ficcional, porque isto não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Então Vitória está a subir as escadas do prédio, aproxima-se do edifício, está com Romena, que é a senhora que a recebe, e o que acontece é o seguinte. O jipe de Romena ainda não estacionou e já a vendedora que leva a bacia cheia de peixe à cabeça agita o passo de chinelo.
na nossa direção. Nas costas e presa por um pano com cornucópias coloridas vai uma criança. A mulher desbrava a calçada esburacada e cheia de poças d'água, com a leveza de quem não está carregada com responsabilidades. Saímos do carro e Romena dispara sem grandes cuidados. Domingas, mais outro filho? Braveja com ar de provação, apontando para a t-shirt branca do World Food Program que a vendedora traz vestida. Sim, dona Romena, confirma Domingas com ar envergonhado. Mais filhos, está fácil a vida de zungueira. Toninho quer. Já trabalha? Ainda. Romena abana a cabeça e rumoreja palavras que não consigo entender. A criança que Domingas tem nas costas não se mexe. É como se tivesse partido o pescoço e morrido de olhos abertos. Ouço a bagageira do jipe a ser aberta. Um homem já mais velho, com cabelo branco e barba rala, tira do jipe a minha mala e me pergunta-me: Mamã, tem mais coisas para subir? Não sei, respondo. Romena deixa de falar com Domingas e aproxima-se do homem. É tudo, Sr. Timóteo, vamos já subir. Romena comanda o trajeto. Sigo com Domingas e com o Sr. Timóteo. À porta da entrada do prédio estão mais duas zungueiras, cada uma com a sua bacia do seu pão nosso de cada dia. Já subimos mais de 10 vãos de escada. O Sr. Timóteo está cansado. Ofereço ajuda. Ele recusa. Domingas passa-nos e continua a subir com Romena. Movimenta-se com tranquilidade e segurança. Tem a ossada e os músculos perfeitamente alinhados. É como se uma linha vertical a elevasse e a tudo o que sustenta. Não existem tensões nem rigidez. A cabeça vai direita, sem estar demasiado baixa ou alta. Domingas sobe as escadas com porte de rainha. Não deixa que o peso da vida lhe deforme a dignidade com escolioses ou cifoses. Quando pôs a cada pé, falo para que o chão saiba a sua força. Domingas não deve nada a ninguém. Deus e o diabo devem-lhe tudo. Têm dela se desviar. Pronto, eu acho que este pequeno retrato, não é, mostra também aquilo que, não sei, no meu entender, na minha reflexão, enquanto me preparava para esta conversa, que agora está só a ser um monólogo, peço desculpa, mas já lá vamos às perguntas, não é? Mas pronto, eu acho que nós até podemos falar de uma hierarquia de violências e de uma hierarquia de agentes opressores. Se nós virmos ou se nós tentarmos entender uma hierarquia de violências, poderíamos considerar que no topo dessas violências está o Estado, as instituições, não é? E quando eu digo Estado, falo de forças policiais, falo da educação que possa ser imposta pelo Estado, não é? Porque é o Estado que define a história de um país. E pegando aqui de uma frase de um outro escritor angolano, numa entrevista que eu recentemente ouvi dele, o Jonuel Gonçalves, ele ensinou-me um conceito que eu desconhecia, que é a guerra das narrativas, que é o que nós vivemos hoje, não é? Quem conta a história, hoje e sempre vivemos, quem conta a história é o vencedor, é o leão. Portanto, o Estado, ao definir a narrativa, pode criar uma narrativa que é exclusiva, que não inclui outras narrativas. E isto também acaba por ser uma forma de violência, porque exclui quem não se identifica, ou quem sabe, ou quem tem outra versão da história. Portanto, numa hierarquia de violências, podemos ter, na minha opinião, o Estado, as instituições, que são os mais violentos. Depois temos o capitalismo, portanto as empresas, e temos por fim a sociedade e os indivíduos. E nós também, enquanto pessoas,
nós também podemos infligir a nós próprios violências. Isto também às vezes não é muito falado. E eu nesta minha pequena análise consegui também encontrar, se calhar, alguns indícios, por exemplo, de que Vitória, nesta procura da mãe, talvez tenha infligido a si própria violências, por se estar a colocar numa situação de rejeição. Em relação depois, isto tudo que estou a falar disto tudo porquê? Porque a zungueira, a mulher negra, não é? É a base de toda esta estrutura de violências. E também outra, a zungueira, as empregadas domésticas, que eu também falei, porque no fundo são estas desigualdades que são tão acentuadas, ou que eu vi de forma tão acentuada em Angola, que, arrisco-me a dizer, podem até ser consideradas uma perpetuação do colonialismo, mas com uma nova tecnologia, entre aspas. E já que falamos de tecnologia, a tecnologia atual é também uma forma de violência. E só para vos dar um exemplo, os algoritmos hoje que são desenvolvidos pelo Google, pelo Zoom, que nós estamos aqui a usar, por vezes houve um grande debate, não têm reconhecido pessoas negras. Cortam-lhes a cabeça, não reconhece. É um género de violência tecnológica. Novas violências. O Google tem estado agora, eu gosto também muito da parte de diversidade, ética, e é por isso que vos faço no mundo tecnológico, das novas tecnologias. Outra coisa interessante que eu posso vos convidar a explorar é, portanto, o Google. O Google, quando se procurava pessoas negras na internet, apareciam macacos. Quando se procuravam mulheres negras na internet, todas elas eram sexualizadas. Portanto, nós falamos muitas vezes também de violências e violência na literatura africana, e isto é uma coisa que eu até própria como escritora não me quero só focar, mas é importante que também aborde, mas há uma violência que é uma violência do passado, sim senhora, que ainda permanece e tem uma projeção no presente, mas existem violências que já se estão a prolongar no futuro e que continuam exatamente com as mesmas bases ideológicas do patriarcado, do capitalismo, do colonialismo, e nós vemos isto com a destruição da natureza, não é? Que é um outro género de violência ainda. Agora quero-vos ler só aqui um bocadinho também, e voltando aqui à violência sobre as mulheres, e é interessante porque houve alguém que apresentou também uma análise do meu livro sobre violências, não é? E vou-vos ler um pequeno excerto do discurso, porque isto foi uma coisa que eu também fiz no meu livro, eu dei a palavra a várias mulheres. O meu livro não tem um único narrador. Tem um narrador na primeira pessoa, por exemplo, que é Vitória, e depois ao longo do livro eu dei a palavra, porque foi assim que eu o quis fazer, a outras mulheres que pudessem, de certa forma, falar na primeira pessoa, contar a sua história. E outra coisa que eu fiz neste livro, porque Vitória passa por um processo de transformação, que é um processo violento, em que ela se descobre como mulher negra. E quando ela se descobre como mulher negra, eu como escritora, retirei-lhe a voz, porque à mulher negra ainda não lhe é permitido falar. Às vezes, ela pode falar, mas a questão é, quando nós falamos, quem nos escuta? Não é? Esta é que é a questão. Porque eu posso falar para uma parede, ou posso estar a falar para vocês, que isto está a ser super estranho, porque ninguém está a fazer. Digam qualquer coisa, porque quem me escuta?
Façam sinal se me estiverem a escutar. Nós estamos a ouvir, Yara, não estás sozinha, estamos todos a ouvir muito bem. É muito estranho, muito estranho. Pronto, e isto são tudo, não sei se chamarei jogos de narrativa, mas foram coisas que eu intencionalmente, mas de uma forma muito intuitiva, apliquei no meu livro, porque eu não estudei literatura, pronto, fiz carreira em recursos humanos e aquilo que eu aprendi, o que eu aprendi a escrever foi lendo, basicamente. Mas agora quero-vos ler aqui um bocadinho só da fala de Mariela. Mariela é uma empregada doméstica, a típica empregada doméstica de uma sociedade, de uma família da classe média alta angolana. Portanto, atenção que o estilo linguístico está adaptado a uma pessoa, portanto, desta classe social. Me dificultam as palavras que o moço da rádio diz. Mesmo atenta, não entendo tudo. Está quase na hora de dar as notícias. Quero ouvir falar da paz no país. Quero a paz no MSEC. Aqui, a luta continua. Não parou. É luta contra a barriga vazia, contra o mosquito, o lixo, a insegurança e a morte. A chuva. Temos também de lutar contra ela. Isto é outra coisa que eu também realizei, que há a violência da guerra e a violência do pós-guerra. Porque como um amigo meu diz, a guerra começou, como é que ele diz? Depois, quando a guerra acabou, começou a guerra. Porque não é porque é declarado um estado de paz que de imediato uma sociedade consegue emocionalmente, socialmente, espiritualmente equilibrar-se, entrar em paz. E muitas vezes nós não temos essa noção que quando a guerra acaba, muito possivelmente uma outra guerra inicia, ou a guerra continua no próprio imaginário das pessoas. Em Angola houve uma geração que só viveu na guerra. Como ensinar estas pessoas a viver na paz, a viver sem o pânico, sem a violência da sobrevivência? E nós às vezes não temos essa empatia. Achamos que as pessoas têm uma reação ou têm um estilo de vida porque sim, não? E não analisamos, não nos colocamos no lugar da outra pessoa. Olho à minha volta. Isto não se pode chamar de casa. Aqui não tem água nem luz. Casa é da Dona Romena. Aqui é um muquifo. Agora, com a paz, sonham com casa nova, com escola, com comida e bebida. Meu sonho é Esperança, que é a irmã mais nova, sair do MUSEC. Não quero ela burra, de barriga e a levar surra. A vida aqui é sofrimento diário. Tem dias mesmo que nem sei como vou trabalhar direita. Não se dorme aqui. Tem sempre um bilo, que é uma luta, entre marido e mulher. Música alta do vizinho, choro de criança pequena. Se não é isso, é a cabeça que através das preocupações não me deixa dormir. Depois, na casa da Dona Romena, só me apetece cobar. Sono! Fica assim, com o corpo mole, quase que desmaio. Dona Romena ralha e me chama de mangunheira. Não gosto, me ofende. E pronto. E é este o livro. E acho que por agora, não é? Porque eu também falo muito, senão... E pronto, eu acho que era isto que eu queria partilhar convosco. No sentido, pelo menos esta questão, como eu lhe chamo, de poiso forçado desta pandemia que nós estamos a viver, é uma forma de violência. E como é que nós lidamos com esta violência com o outro? É interessante que quando tudo isto começou, criaram-se slogans bastante bonitos, como estamos juntos ou juntos venceremos,
mas na realidade veio-se a verificar que muito rapidamente a humanidade, não é, acaba por cair para o lado que mais alimenta. E hoje sinto que continuamos num estado de violência, num estado de egoísmo, e que a literatura se calhar não salvará o mundo, mas se calhar ajudará a criar novas realidades. E a literatura africana, assim como a literatura da América Latina, tem, e até alguma parte da literatura nórdica também ainda mantém isto, que é aquilo que os especialistas literários chamam do realismo mágico. Mas o que é o realismo mágico na realidade? É a nossa capacidade de acreditar, não é? De imaginar, de nos conectarmos com o outro, com a natureza, que é o que hoje nós, a maior parte de nós estamos, é completamente desconectados, e peço desculpa pela expressão, mas temos muitas vezes, e em muitos países, governantes que se tornaram a estupidez institucionalizada. Não é? E isto preocupa-me como pessoa, como mulher, e não vejo na realidade uma diminuição da violência, um caminhar exatamente para uma salvação da humanidade, porque na realidade só somos humanos e nesta dinâmica de humanidade que nós somos, nós temos o bom e o mau, mas vamos ver para que lado tombamos ou ascendemos. E é tudo. Não sei se têm questões. Professora Ana Paula, pronto. Muitíssimo obrigado. Eu penso que não podemos perder esta oportunidade. Temos pouquíssimo tempo, porque daqui a bocado nós estamos a trabalhar na Faculdade de Letras e daqui a bocado fechamos a faculdade, mas eu acho que temos tempo para 2 ou 3 questões à Yara. Acho que é um momento muito, muito importante antes de fecharmos estes nossos trabalhos, e ainda agradecer a 2 ou 3 pessoas que ainda não mencionei aqui hoje, mas que foram pessoas que estiveram na origem deste mesmo projeto, como a professora, e que por várias razões hoje não puderam estar, mas que são pessoas que pensaram há muito tempo este projeto, como a professora Carla Ferreira, como a professora Glória Brito, como a professora Fátima Mendonça. Mas, enfim, elas são nossas colaboradoras habituais e agora aproveitem 2, 3 perguntas para a Yara. É bom, posso? Da Graça. Posso. É mais do que uma pergunta e não só. A pergunta era, depois de ter publicado o livro, se sentiu que as pessoas que o liam de alguma maneira invadiam e faziam uma certa violência em confundir biografia com literatura. E a outra era uma coisa que me fez vir à mente. Disse que voltou a Angola e que, portanto, não se reconheceu. Eu tive também o mesmo problema, e o problema inverso. Eu saí de Cabo Verde muito pequenina e quando finalmente consegui voltar à minha ilha, eu claramente não reconhecia nada, mas as pessoas reconheciam a minha irmã mais velha em mim. E aquilo foi praticamente uma coisa surreal. Era eu passar, não ter nenhuma recordação dos lugares e as pessoas continuarem a confundir-me com a minha irmã mais velha e a dizerem, mas tu, e a encherem-me de recordações que não me pertenciam. Portanto, foi uma coisa bastante estranha. Mas pronto, fica a primeira pergunta. Pronto, é assim, no início, como foi também o meu primeiro livro, eu confesso que fiquei um bocadinho, ficava irritava-me as pessoas não conseguirem diferenciar, porque até estava lá escrito ficção, romance, não é? Mas depois com o tempo fui-me habituando, porque é natural, é bastante,
às vezes a comentar comigo, mas naquela parte em que vocês iam sair à noite, eu disse, mãe, mas não sou eu, é a Vitória. E há vários fatores, porquê? Porque apesar de não ser uma biografia, as histórias são bastante paralelas, não é? Eu, de certa forma, escrevi sobre a minha vila, não é? Sobre aquilo que me estava próximo, primeiro. Depois eu escolhi ter um narrador na primeira pessoa. Portanto, naturalmente, quem me estava próximo, ou mesmo quem não estaria próximo, pensa que é uma biografia. Mas depois simplesmente uma pessoa passa ao vento, não é? Uma pessoa não pode, porque cada leitor faz a sua própria interpretação e a beleza de um livro é exatamente essa. Nós escrevemos, mas o livro reescreve-se com cada leitor, porque cada leitor faz a sua própria interpretação e tive situações em que diziam assim, quem é esta pessoa? E depois vinha uma prima e dizia, isto aqui é a tia X. Pronto, cada qual encontra o que quer no livro e é bonito, não é? Acho que é bastante interessante. Em relação à sua questão de quando ter regressado a Cabo Verde, há uma frase que diz qualquer coisa do género, nós não somos de lugares, mas pertencemos a pessoas. A quem? Você pertence à sua irmã, à sua família, à sua história. Portanto, é natural que as pessoas vissem em si a sua irmã mais velha, porque você confunde-se e é parte da memória familiar, da memória individual a quem você pertence. Porque você pertence à sua família, pertence aos seus ancestrais. Não é? Isto é um exemplo da sua história pessoal. Mas isto, em termos de comunidade negra, comunidade indiana, comunidade branca, nós todos temos chegamos com uma história, com uma memória. Toda a gente encara-nos com uma identidade. Portanto, tem que ver isso até como um elogio, porque no fundo eles reconheceram-lhe uma pertença, que é muito bom. Eu a mim, pronto, claro que tu te lembras, tu és parecida com o teu pai, porque o meu pai já vivia em Luanda, mas, por exemplo, a minha família não é originária de Luanda, é do Bié, que é do interior, e eu já nasci no Luanda. Portanto, Luanda também, de certa forma, era uma cidade completamente nova para mim, que não correspondia ao imaginário de Angola que me foi passado também pelos meus avós e pela minha mãe. Mas é bonito que lhe tivessem confundido com a sua irmã. Acho que é muito... Pois, era mais bonito para a minha irmã, porque pronto, a minha irmã tinha saído com a idade em que eu voltava e, portanto, quando eu contei à minha irmã, ela ficou bastante contente. Ainda bem que continuam a reconhecer-te em mim, porque se recordam de mim com aquela idade. Entretanto, já passaram 30 e tal anos, portanto, ela estava bastante contente. Eu, pronto, um bocadinho mais assim embaraçada. E foi isso que lhe deu pertença à terra. Pois, foi isso que me ligou à terra. Isso é muito bonito, a comunidade reconheceu-a pelos seus ancestrais, pela sua família. É bonito. Não sei se tem mais alguma questão. Bom, eu muito rapidamente... Mais alguma questão? Estão a ouvir-me? Sim. Sim. Não, muito rapidamente queria dizer que eu já li o livro há 2 anos e o livro tem muitas coisas boas, de facto, muitas coisas interessantes, tanto que assim que eu acabei de ler pensei, gostava de traduzir ou de mandar traduzir este livro para italiano, coisa que está a acontecer, né? Portanto, eu achei muito interessante, a parte mais divertida para mim, como leitor do livro, é quando a Vitória chega a Luanda e dá-se com esta Luanda, de que a Yara falou agora também, de desigualdades, sem dúvidas, e de excessos. Gostei imenso da figura das primas de Luanda, bem inseridas naquele ambiente de excesso, de divertimento excessivo, não é? E da Vitória, apesar de ser a europeia, por uma vez, ser a europeia que está fora do lugar e está inferiorizada por não conhecer os rituais e por ser menos glamour do que as meninas de Luanda, não é? Pronto, também gostei do retrato linguístico que se faz aí. Eu não conheço muito bem o português de Luanda, mas sei que é diferente do português de Lisboa, não é? E vejo no texto que foi feito um ótimo trabalho de diferenciação
estilística da língua usada também como um instrumento de estilo. Pronto, e queria perguntar-te um pouco assim sobre esta vertente do glamour luandense noturno. Em um tempo de guerra que se perpetuou, não é? E isto gera gera uma liberdade, uma anarquia que possibilita criarem situações que num contexto organizado, estruturado, não seriam possíveis. Isto acaba por ser bastante criativo e possibilita o riso, porque também o riso é uma estratégia para se lidar com o sofrimento, com a violência, não é? Com o desespero até. E porque haviam situações desesperantes, mas as histórias acabavam por ser sempre cómicas, por assim dizer. Em relação ao glamour, sim. Em tempo de guerra, em tempo de Covid, o que é que nós temos? Temos que nos arranjar, temos que nos pôr um bocadinho mais bonitos, não é? Mais bonitas. Porquê? Porque o contexto já está tão mal. Se eu ainda venho para um zoom com a minha cara, com as olheiras aqui, não. É a mesma coisa em contexto de guerra. Em contexto de guerra, as mulheres principalmente continuam, se podem, continuam a ir ao cabeleireiro, não é? Continuam a querer calçar sapatos bonitos, vestidos, etc. E isto é transversal a todas as classes sociais. E como se diz ainda na minha família, que a minha família cá em Portugal está farta-se de queixar, porque dizem, nós pelo menos no tempo da guerra, isto em comparação agora com o tempo do Covid, nós pelo menos podíamos ir dançar. Agora aqui com o Covid nem sequer podemos ir dançar. Não é? Temos que ficar em casa. Não, naquela altura lá íamos, depois só se passasse o tempo de recolher obrigatório, não havia maca, porque a festa continuava até de manhã. Pronto. É diferente a guerra também, porque vamos lá ver, mesmo agora se nós formos a ver em termos de pandemia, que é o que acontece no tempo de guerra, a vida continua a acontecer, continua-se a casar, continuam crianças a nascer, a celebrar-se aniversários, não é? Mas eu acho que também esta coisa do glamour é uma coisa muito angolana que se chama a banga, não é? O angolano, mesmo em termos de reconhecimento dentro dos africanos, dentro dos palop, é conhecido pela banga, não é? Quando entra um angolano no sítio, realmente está sempre com aquele glamour, que é sempre divertido também. Bom, com muita pena minha, e não havendo mais perguntas, eu iria encerrar esta sessão que foi realmente estimulante para continuarmos o nosso trabalho. E tenho um agradecimento especial ao Grupo 1 do Clepool, que trabalha e me ajuda a pensar e me ajuda a organizar o Grupo 2. Imagine-se, eu agradecer a outro grupo que me ajuda a organizar e como a Rosa referiu, um apelo para todas vocês e todos vocês. É um grupo aberto à discussão. Colaborem connosco, façam sugestões, escrevam, critiquem. Vai-nos ajudar muito a pôr de pé este projeto. Muito obrigada. E muitas felicidades para vocês e continuação de bom trabalho. E agora uma merecida noite de descanso, diria. Obrigada, Yara. Obrigada, Yara. Isto realmente foi uma maratona hoje. Muito obrigada por nos acompanhares agora. Nada. Contributo. Adorei estar convosco. Tinhas uma energia fresca que se notou que encontraste. Foi um banho gelado. Foi bom, foi muito bom. Muito obrigada. Um beijinho para todos. Tá? Adeusinho. Tchau. Beijinhos, muito obrigada. Boa noite. Boa noite.